Passamos a palavra agora ao presidente Felipe Coutinho. Boa noite, senhores e senhoras. Recebo a todos aqui com muito prazer. Eu preparei um pequeno artigo para ser lido, né? Quero dizer, antes de tudo, que eu espero que estejamos à altura do nosso tempo. Porque o nosso tempo não está sendo um tempo fácil. E a esperança é que nós sejamos capazes de superá-lo, e para superá-lo a gente tem que estar à altura dele. A EPET, ela é uma fábrica de ideias em defesa da Petrobras. Mas é necessário perguntar: defender a Petrobras de quem? De quais interesses? Em favor de quem? O que está em disputa é a renda petroleira, a propriedade do petróleo e os objetivos do seu uso. As multinacionais privadas, que são controladas pelo sistema financeiro, querem se apropriar da renda petroleira para maximizar seus lucros no curto prazo. Querem produzir e se apropriar do petróleo aos menores custos e riscos, com total liberdade para exportá-lo. Os bancos querem financiar os empreendimentos e garantir o recebimento prioritário da maior taxa de juros possível. Quanto maior a velocidade de extração, mais rápido se apropriam dessa fração da renda petroleira. As estatais estrangeiras querem garantir a segurança energética dos seus países. Querem transferir a renda petroleira na aquisição de bens e serviços. Querem gerar empregos qualificados em seus países. Outros interesses privados disputam a renda petroleira. Os empreiteiros, os licenciadores de tecnologias, os industriais, consumidores dos derivados e os comerciantes de combustíveis. Aos rentistas, interessa que o Estado privatize seus ativos e recursos naturais para garantir o pagamento dos elevados juros da dívida pública. Os políticos traficantes de interesses e os executivos de aluguel servem aos poderosos interesses privados que descrevi. Esses interesses privados cercam a Petrobras, o petróleo brasileiro e a renda petroleira. Cabe, então, à AEPET defender a Petrobras desses poderosos interesses antinacionais, em favor dos interesses da grande maioria dos brasileiros, dos estudantes, dos trabalhadores e dos aposentados, para que o nosso país seja soberano e utilize seus recursos e o fruto do trabalho dos brasileiros para o desenvolvimento, com justiça e dignidade social. Existe correlação entre o desenvolvimento humano e o consumo de energia per capita. O consumo no Brasil é próximo ao do Paraguai. É cerca de 6 vezes menor em relação aos Estados Unidos e 4 vezes menor em comparação com a Noruega. Também existe relação entre o consumo de energia e o crescimento econômico. Nosso desenvolvimento depende da produção do petróleo na medida das nossas necessidades em suporte ao progresso do Brasil. Agregar valor ao petróleo, desenvolver uma indústria forte e diversificada, planejar a distribuição da renda petroleira através do desenvolvimento tecnológico e da produção de bens e serviços especializados. Utilizar a renda petroleira para levantar a infraestrutura da produção dos biocombustíveis e das energias potencialmente renováveis. Nenhum país se desenvolveu exportando petróleo por multinacionais estrangeiras. Repito, nenhum país nunca se desenvolveu exportando petróleo através de multinacionais estrangeiras. Ainda mais,
Nenhum país continental e populoso como o Brasil se desenvolveu exportando petróleo cru ou matérias-primas. A batalha das ideias. Quero destacar o papel da EPET na disputa da opinião pública e na construção do senso comum. Somos uma fábrica de ideias em favor do desenvolvimento do Brasil. A qualidade dos nossos conteúdos e a eficiência dos meios pelos quais são divulgados são vitais para o sucesso. A disputa é desigual, em termos econômicos, mas estamos do lado da maioria. Essa é a origem da nossa força. No último triênio, a audiência do nosso portal duplicou, chegando a cerca de 200 mil usuários por ano, com quase 550 mil sessões acessadas. É evidente que estamos avançando, e isso é resultado da qualidade do que produzimos, dos nossos artigos, notas, cartas, votos e também da seleção de artigos de terceiros que publicamos. Entre os petroleiros, afirmo com serenidade que estamos vencendo a batalha das ideias. A verdade passou a ser aceita por si própria, sem ser ridicularizada ou rejeitada com violência. A maioria dos petroleiros e dos brasileiros já percebeu a construção da ignorância sobre a Petrobras. A partir de agora, é evidente que a Petrobras não está e nunca esteve quebrada, que não precisa vender seus ativos para reduzir a dívida, que a privatização prejudica o fluxo de caixa e compromete o futuro, que já se torna presente. Agora está na cara o mito da Petrobras quebrada. É óbvio que houve uma propaganda de choque e terror a serviço das multinacionais do petróleo e dos agentes do sistema financeiro que as controlam. Estão desmascarados os executivos que giram através de portas giratórias entre a administração pública e corporações privadas. Eles são os modernos feitores, são os capitães do mato, a serviço do novo ciclo colonial da exportação de petróleo cru, e que só podem debater em ambientes controlados do cartel midiático. Interventores e porta-vozes do capital internacional se entendem bem. Assim, antes desfilavam os seus egos como salvadores da pátria. Agora eles se escondem e só oferecem entrevistas para microfones amigos. Com relação à percepção dos petroleiros, eu posso recorrer à pesquisa de ambiência realizada pela própria Petrobras. A última pesquisa foi feita em janeiro de 2017, há um ano atrás. Pedro Parente e seus executivos, confiantes, incluíram duas perguntas inéditas. Na pergunta 71, o plano de negócios e gestão 2017-2021 está na direção certa? Resultado, 37% dos que responderam foram favoráveis. Pergunta 72. Confio nas decisões tomadas pela direção superior diante dos desafios da companhia? Resultado, 31% dos que responderam favoráveis. O percentual de respondentes foi muito baixo, apenas 64% do total. Apenas 31% dos 64% que responderam, em janeiro do ano passado, confiavam nas decisões tomadas pela direção superior. Ou seja, menos de 20%, 1 em cada 5, responderam favoravelmente e confiantes nas decisões do presidente, conselheiros e diretores da Petrobras. Veja bem, a pesquisa ela foi realizada em janeiro de 2017. Ao longo do ano, a confiança certamente piorou diante do resultado das privatizações da malha de gasodutos
NTS, do Sudeste, do Campo de Carcará, etc, etc, etc. Em dezembro último, a direção superior anunciou que não haverá pesquisa de ambiência em janeiro de 2018. Para um bom entendedor, essa decisão basta para afirmar que a verdade sobre a Petrobras foi revelada e já é autoevidente para os petroleiros em 2017. Entre os brasileiros, também, pesquisa recente apontou que 70% são contra a privatização da Petrobras. Não estamos sozinhos nessa luta. O que temos produzido serve como referência para outros cidadãos, professores, jornalistas, parlamentares, sindicalistas, etc., que também percebem a importância da Petrobras para o Brasil. Colaboramos com jornalistas independentes do capital internacional. Nossos artigos são cada vez mais publicados em blogs progressistas de grande alcance. A internet é o meio mais eficiente para difundirmos as nossas ideias. Agradeço a todos que cooperam com a EPET na produção do conteúdo, na divulgação e no trabalho cotidiano de garimpar conteúdos de qualidade que mereçam ser conhecidos através dos nossos meios. Ainda há muito a fazer, mas nossos êxitos, ainda que modestos, são um incentivo para progredir no mesmo rumo. Obrigado.